Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Você acompanha hoje no Jornal PT Brasil as reprises das entrevistas com o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu, e com o senador pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu. Bom dia, deputado. Meus parabéns pela sua reeleição. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Uma alegria grande estar aqui com vocês. Deputado, obrigada por atender nosso convite. Eu sei que a Câmara está uma loucura, mas é muito bom ter a participação do time do Lula aqui com a gente, né? Ontem a gente tratou aqui no nosso jornal do desmonte que tem sido promovido nesses últimos 4 anos aí da educação básica, né, pelo governo do Bolsonaro. Mas a educação superior também vem sofrendo aí sucessivos golpes, né, que compromete até o pagamento de contas de água, luz. Tem universidade que não sabe se vai conseguir encerrar o ano, né, o semestre letivo agora. Qual é o cenário atual, qual é o panorama depois desses 4 anos aí de governo Bolsonaro na educação superior? A situação é muito difícil, né? Como você disse, o orçamento da educação vem sendo destruído, reduzido ano a ano. E de forma inexplicável, né? Porque a arrecadação de impostos federal, ela aumentou muito. Ela vem batendo recordes, até por motivos bastante negativos. A alta carga tributária, a tabela do imposto de renda, por exemplo, não é reajustada, atualizada há muito tempo. Mas o fato é que tem muito dinheiro e, ao mesmo tempo, a educação veio perdendo orçamento. Isso atingiu em cheio as universidades públicas, os institutos federais, e atingiu em cheio a realidade dos professores, a realidade dos alunos e das ações que são desenvolvidas. Agora, é claro, a gente tem sinais aí muito positivos. Eu estou muito otimista, estou convencido pelas falas do presidente Lula que a educação vai voltar a ser a grande prioridade do nosso país. Nós já estamos trabalhando para ajudar com que isso se concretize, né? Nessa aprovação da PEC, que tem muito destaque, é claro, a questão do auxílio emergencial, do pagamento dos R$600, nós estamos criando mecanismos ali também para que recursos fiquem disponíveis de forma adicional para a área da educação, claro, também para atender as ações das universidades públicas, dos institutos federais. O Brasil precisa voltar a ter pesquisa, a desenvolver ciência, tecnologia, inovação. É isso que dá base, né, para a indústria dar certo, para a agricultura dar certo, para a gente reduzir custos, para a gente poder desenvolver conhecimento e produzir mais, gerar emprego, gerar renda. O presidente Lula tem muita clareza disso. O vice-presidente Alckmin, que está coordenando a transição, também já deu declarações nesse sentido. Nós tivemos ontem em São Paulo uma reunião muito importante, coordenada, né, pelo ex-ministro da Educação, o Fernando Haddad, né, a Rosa Neide, que é deputada federal, que é a nossa coordenadora,
do Núcleo da Educação esteve lá nos representando. Eu conversei com ela à noite, quando ela voltou a Brasília. Ela voltou muito otimista. O Paim agora vem a Brasília para dar sequência a esses entendimentos. E, é claro, a Andifes, que representa, né, as instituições federais de ensino superior, as universidades com os seus reitores, né, as organizações, as entidades da área da educação estão e vão ser cada vez mais ouvidas para a gente finalizar esse diagnóstico, encaixar ele durante a transição ao que foi proposto no programa de governo da campanha e, a partir de janeiro, já começar a executar as ações, como eu falei, colocando de novo a educação como a grande prioridade do país. E o time do Lula, né, já tem se articulado aí. Na segunda-feira vocês tiveram uma reunião, tanto os deputados atuais, né, que estão cumprindo o mandato, quanto os que foram eleitos aí, se reuniram para discutir esse Brasil do futuro, esse apoio ao presidente Lula. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi essa reunião, quais foram os principais temas aí discutidos pelos parlamentares. Reunião muito produtiva, né? Nós temos aí pela federação, representando os 3 partidos, 80 deputados eleitos, desses 69 são do PT. A nossa bancada cresceu, aumentou, é a segunda bancada hoje na Câmara dos Deputados. Nós recebemos aqui grande parte dos eleitos, né, reuniões muito produtivas, pessoal novo chegando muito animado, né, algumas pessoas voltando, que já tinham sido deputados conosco, e um time muito experiente, né, eu estou aqui há 12 anos no Congresso. Temos vários deputados aí, deputadas muito experientes, que vão estar auxiliando aí a retomada dos trabalhos, enquanto a gente, é claro, aprova aí o que tem que ser aprovado ainda nesse mês de novembro e no mês de dezembro, né? A Câmara dos Deputados, o Congresso vai funcionar muito, em especial por essas questões aí do orçamento, mas há todo um trabalho, né, de articulação política também, né, para que a gente forme aqui uma maioria, né, folgada, que possa dar ao presidente Lula tranquilidade para cumprir aquilo que a população decidiu nas urnas, né? A população decidiu que o Brasil precisa voltar a reajustar o salário mínimo acima da inflação. Isso já está bem caminhado, o salário mínimo vai voltar ano a ano a ter ganho real. As pessoas vão ver o poder de compra aumentar na hora de chegar lá no supermercado, né? Estamos garantindo, como eu disse, o auxílio emergencial, algumas questões importantes na área da saúde, né, para a saúde também ter mais investimentos, para os programas como Farmácia Popular voltarem a ser programas fortes, que a população sente no dia a dia lá na sua cidade, né, o respaldo que a gente tem que dar à rede hospitalar, ela possa continuar credenciada ao SUS, atendendo a população de forma gratuita, né? São algumas das ações que nós estamos aqui preparando, criando maioria, para que aquilo que a população decidiu, aquilo que eram as propostas do presidente Lula, possam sair do papel. E nós queremos retomar também investimento, voltar ao Minha Casa Minha Vida. O povo precisa sair do aluguel, né? O governo tem condições, inclusive usando os bancos públicos, né, de fomentar o Minha Casa Minha Vida. Nós precisamos retomar o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para voltar a ter grandes obras federais, né, pavimentar as estradas rurais, melhorar as nossas rodovias, nossas ferrovias, os nossos portos, os nossos aeroportos. O Brasil é um país agrícola que produz muito, precisa ter infraestrutura de transporte. E o PAC vinha promovendo isso. O programa foi destruído, interrompido, malemar terminaram as obras que já estavam quase concluídas. Nós vamos buscar aqui criar dentro do Congresso um ambiente de diálogo, um ambiente de respeito a quem é e pensa diferente de nós, um ambiente de conciliação, porque é isso que o presidente Lula quer. Formar aqui uma ampla maioria, acabar com esse período de tanto conflito, de tanto ódio, de tanta violência política, para o país poder ter paz, poder crescer, se desenvolver. Foi isso que o presidente Lula fez nos 8 anos que ele governou. Não foi por acaso que ele terminou os 2 mandatos com 87% de aprovação em todos os institutos de pesquisa e fez a sucessora. Foi a primeira vez na história do Brasil, né, em 2010, que um presidente reeleito fez a sucessão. Nós elegemos a Dilma para governar o país, ela foi reeleita, e aí teve o golpe, o impeachment, nós conhecemos toda a história, o quanto que isso prejudicou o país. Que bom que a gente está organizando tudo. O presidente Lula chegou ontem, nós devemos se encontrar com ele hoje, amanhã. Nós estamos conseguindo, né, reorganizar o país para o povo voltar a ter paz, a viver bem, e o país voltar a gerar emprego e a crescer.
O astral já melhorou, né? A gente já sente isso Muito. no dia a dia aí do país, o clima está melhor. O Newton Almeida aqui te saúda, nosso representante, deputado Zeca Dirceu, Sebastião Galdino, parabéns, deputado, lutando pela nossa educação. A Josi Negreiros também te parabeniza, diz que é uma alegria ouvi-lo, e ela coloca aqui uma dúvida que eu acho que é de todo mundo, né? Ela faz uma pergunta, a gente queria a sua opinião como parlamentar. PEC ou MP? O que na sua opinião, seria melhor para viabilizar aí a continuidade, né, e o cumprimento desses compromissos do presidente Lula, principalmente a continuidade do pagamento do Bolsa Família de R$600 e esse aumento do salário mínimo? Ela quer a sua opinião aqui sobre essas duas medidas. Qual seria a mais adequada nesse caso? Primeiro, a gente tem que ter muita calma, né? Negociar com cuidado, né? Ter várias alternativas não é ruim, é bom, é um sinal positivo, né? A nossa equipe, a equipe de transição, nós que estamos aqui no Congresso, estamos achando variáveis, mas é claro que uma emenda à Constituição, ela cria, né, um parâmetro que vale para os 4 anos. Você teria ali, né, um espaço orçamentário durante 4 anos para desenvolver grande parte das políticas públicas que eu acabei de falar aqui e que o presidente Lula apresentou na campanha e o povo elegeu. Agora, essa PEC não pode ser aprovada a qualquer custo. Não pode se fazer negociações que fujam, né, do que exige, né, a normalidade democrática, a ética, né, o bom entendimento político, a transparência necessária. O presidente Lula está indo agora encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Nós tivemos nos últimos dias preparando, né, esse encontro. A gente tem uma expectativa muito boa que saia ali um acordo que não seja bom para um lado, ou para um outro lado, ou para o interesse de um, ou para o interesse de outro, mas que saia ali um acordo que contemple os interesses do povo brasileiro, os interesses do nosso programa de governo e dessas ações que têm que estar ali alicerçadas, né, no orçamento, para que possam, a partir de janeiro, sair do papel. Então, respondendo à pergunta, eu acho que a PEC é o caminho que nos dá mais tranquilidade ao longo dos 4 anos. A medida provisória talvez seja mais fácil, resolva mais rápido, mas ela vale apenas por um ano. Depois você tem que fazer uma nova negociação. Mas essa decisão, é claro, o presidente Lula vai saber bem conduzir ela. Nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar e para seguir, é claro, o comando que ele der aí a partir dessa reunião, que acontece agora, inclusive, né, daqui a pouquinho, lá na presidência da Câmara, na casa oficial do Arthur Lira. Exato, tem essa agenda às 10 da manhã com o presidente da Câmara e no começo da tarde também com o presidente do Senado. E a gente vai acompanhando essas agendas aqui, vendo a coisa acontecer, vendo a equipe de transição trabalhar. Isso dá uma tranquilidade para a gente. Eu queria uma avaliação sua também, deputado, sobre, em relação aos outros parlamentares, né, sobre a casa toda, Câmara, Senado, como é que o Lula transita, né, bem, você falou agora, sempre soube fazer uma boa articulação política, fazer as alianças necessárias para conduzir bem o país. Como é que é a sua avaliação aí para os próximos 4 anos com essa casa aí e a presença do presidente Lula de volta e a presidência da República? Olha, o presidente Lula, quando escolheu o Geraldo Alckmin, né, para ser o vice, um adversário histórico nosso, ele deu um sinal muito claro de uma decisão que é de ampliar as relações políticas. Eu tenho conduzido aqui no Congresso dessa maneira. Tenho conversado com deputados dos mais diferentes partidos, em especial os que se elegeram no Paraná e estão chegando agora. Ontem mesmo eu falei com 3 deputados que eu não tinha assim, uma intimidade muito grande, mas que querem dialogar com a nossa bancada, querem dialogar com o governo, e o caminho é esse, né? É conversar com todos os partidos, né? Dia 1º de fevereiro nós temos a eleição, né, da diretora da Câmara dos Deputados, não é só o presidente, tem vários outros cargos, né? Começa a ser definida a presidência das comissões, as principais relatorias, né? O PT precisa dialogar com todos os partidos, até aqueles de centro e de direita, até mesmo para ter o seu espaço na Câmara dos Deputados, no Senado e no Congresso respeitado. Nos últimos anos isso não aconteceu, né? Nós acabamos ficando numa situação de muita desvantagem na hora de escolher a presidência das comissões, na hora de escolher as principais relatorias, como é a relatoria do orçamento, né? Apesar de ser, durante esses últimos 4 anos, a maior bancada, nós não tivemos, né, o direito da primeira escolha. Por isso, ninguém se surpreenda se um grande blocão, né, inclusive com partidos de direita, for criado, porque vai ser dentro desse entendimento, que a bancada do PT, que os deputados do partido do presidente Lula, junto, que é claro, com os aliados, nós
possam ter escolhas, preferências e ocupar os cargos de poder dentro da Câmara dos Deputados, porque depois isso facilita qualquer tipo de negociação que o presidente Lula venha ter que fazer e facilita também cumprir os acordos que estão sendo estabelecidos agora. Então, a relação aqui é positiva, né? Há muita gente que não esteve conosco, deputados, senadores, eleitos, não eleitos, governadores de estados, senadores, né? Que não estiveram conosco no segundo turno, que já estão agora se dispondo a um diálogo, né? Que é isso que a gente espera que aconteça por todo o país. Eu tenho, com preocupação, acompanhado, Amanda, por exemplo, né, esses atos criminosos de bloqueio de rodovias, de atitudes de violência, de ameaça, né, de xingamentos, de coação de pessoas por decisão, né, de política eleitoral. Isso é inaceitável, né? Então a gente tem uma esperança muito grande que hajam lideranças do centro, da direita, que consigam compreender a importância da democracia, consigam adotar, mesmo que na oposição, uma outra postura mais civilizada, né, de respeito coletivo e de busca pelo entendimento daquilo que é melhor para o país. Então é um diálogo muito amplo, ele tem sido positivo, preocupa esses fatos que estão acontecendo aí em cada um dos estados, mas a gente tem orientado o nosso pessoal a manter a calma, a não cair em provocações, mas ao mesmo tempo a reagir. E a gente reage dentro da lei, denunciando aos órgãos competentes, indo lá na delegacia, fazendo um boletim de ocorrência, contando o que está acontecendo de ilegal, de absurdo, de atentado contra a democracia, né? Indo ao Ministério Público, que tem tomado muitas atitudes. Eu tenho uma série de relatos aqui no Paraná, onde o Ministério Público, inclusive, foi para cima das polícias, exigindo que as polícias tomem providência. As polícias, a rodoviária, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, tem que ser acionada. A gente tem que identificar quem são os policiais que estão nos atendendo e quem prevaricar tem que ser denunciado à Corregedoria da Polícia, tem que ser denunciado à Ouvidoria da Polícia. Hoje tem mecanismos eletrônicos, tem até boletim, né, de ocorrência online, na maioria dos estados, né, que nos permitem reagir a qualquer tipo de violência, a qualquer tipo de ilegalidade que quem, disfarçando de protesto, esteja tentando fazer para inviabilizar o resultado da eleição ou para inviabilizar, né, o funcionamento do país, da indústria, da agricultura, como infelizmente está acontecendo em alguns casos. Certeza. A Josi Negreiros aqui agradece o esclarecimento sobre a PEC, né, essa diferenciação aí da MP, comenta que é uma negociação responsável, agradece muito aqui. A Cidinha Torres diz parabéns, deputado Zeca Dirceu, por sua luta pelos direitos do povo brasileiro. Grande deputado Zeca, guerreiro, força na luta pela educação. Abraço do Artêmio Bazotto, aqui também que está com a gente. A Rejane Carmo comenta, o Paraná está muito bem representado com o deputado Zeca Dirceu. Eu agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente, deputado. Muito bom trabalho aí nessa equipe, né, nesse trabalho de transição e também no mandato aí de 4 anos para fazer parte aí do time do Lula. A gente está aqui na torcida e esse espaço segue aqui à disposição também do seu mandato, do seu trabalho junto ao presidente Lula. Obrigada. Obrigado, Amanda. Agradecer a todos que nos acompanharam aí. Quem quiser mais detalhes aí das coisas que estão acontecendo aqui, zecadirceu.com.br. E eu converso com muita gente, viu, Amanda, também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, até no TikTok, no YouTube. Então, além da grande audiência aí da TV PT, deixar as minhas redes aí à disposição de quem tiver um questionamento, de quem tiver alguma boa ideia, para a gente continuar dialogando. Um abraço aí, um bom dia. Conversa agora com o senador pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Bom dia, senador. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia. Satisfação enorme estar com você nesse momento. É tão importante da vida nacional, né? É verdade. Desde que o debate começou, eu digo que é a eleição mais importante das nossas vidas. Sem sombra de dúvida. Nós vamos decidir que vamos escolher entre a barbárie, o fascismo e a democracia, a liberdade, a justiça. Gostei da frase aí que alguém disse, eu ouvi aí no programa, e vou repetir o que ele disse, né? Onde eles pregam o ódio, nós pregamos o amor. Isso que vai nos levar à vitória. Esse é o diferencial, né? Sem dúvida alguma, senador. E antes da gente começar a conversar, eu queria que a gente acompanhasse um vídeo que fala justamente do tema da nossa conversa, que é o fim dos reajustes aí do salário mínimo e aposentadorias. Vamos conferir.
Você que sofre para pagar as contas e o mercado. Você que é aposentado. Você deveria estar com medo. Essa semana, o governo Bolsonaro anunciou o fim dos reajustes pela inflação do salário mínimo e das aposentadorias. Se já está difícil viver agora, com Bolsonaro vai piorar. O próximo alvo é acabar com o 13º e as férias. Não é à toa que maus patrões tentam forçar seus funcionários a votarem em Bolsonaro. Mas o voto é secreto. Bolsonaro nunca mais. Isso aí, Bolsonaro nunca mais. Senador, essa falta de reajuste real... O senador está com a gente? Tá aqui. Essa falta do reajuste... Eu estou com a Amanda já, né? Tá sim. É porque o senhor não estava na tela, eu fiquei confusa agora, mas está aqui com a gente. Essa falta, né, do reajuste real do salário mínimo e aposentadoria vai deixar à mercê aí idosos que precisam morar, comer, tomar remédio. E a gente teve um agravamento aí da situação... com o fim do farmácia popular, que foi praticamente extinto mesmo, né? E que amparava muito essa população mais idosa e mais vulnerável também. Eu queria que o senhor comentasse essa sequência de ataques e como é que essa gente vai viver, senador. Amanda, a situação de fato é muito, muito grave. Além da farmácia popular, diminuiu o dinheiro das creches, do Minha Casa Minha Vida, que para ele seria... Casa Verde, né? Mas do Minha Casa Minha Vida ele diminuiu 95%. Investiu pesado para retirar dinheiro da educação e por aí vai. Agora, o que nós estamos aqui, vamos aprofundar também, além desse cenário de filme de terror que está levando ao nosso povo, é essa questão do salário mínimo, da própria reforma trabalhista e da Previdência, né? São 3 pontos que nós não tem como deixar de falar aqui. Vamos começar com o salário mínimo. No governo Lula, nós tivemos um aumento real no salário mínimo durante aquele período de em torno de 70%. Aumento real. No governo Bolsonaro, não tivemos um real realmente de aumento acima da inflação. E claro que o país todo ficou perplexo quando o governo deixa vazar uma informação, e pior que o Guedes confirmou, né? Eu conheço bem esse ministro. O Guedes confirmou que, de fato, há esse estudo que visa fazer que, a partir do ano que vem, o salário mínimo, além de não ser corrigido pela inflação, mais o PIB, como foi o nosso projeto, que deu certo no país, ele quer tirar até mesmo a correção da inflação, o que ele chama desindexar. Ora, o salário mínimo, eu tenho um número que vai além do que alguns estão colocando, viu? O salário mínimo, ele é referência, é a lamparina, é o farol para a maioria dos salários que são negociados entre empregado e empregador. Ora, os dados que são colocados, que vai atingir diretamente em torno aí de 80 milhões de trabalhadores, de pessoas, né? Eu digo que vai além. Que se você não vai ter mais aumento real, como já não tem, nesse período todo não teve, né? Mas não vai ter também o reajuste pela inflação, que isso é sagrado. Você perdeu durante aqueles 12 meses, você repõe pelo menos a inflação. Sempre foi feito assim, desde que eu estou no Congresso, desde a Constituinte. Estava lá eu, estava o Lula, estava o Olímpio, foi uma briga, né? Para nós conseguirmos assegurar essa redação na Constituição. Bom, agora eles estão dizendo que a partir do ano que vem não vai ter mais inflação. Então, ele não repercute somente em quem ganha o salário mínimo, seja trabalhadores da área privada ou mesmo pública, e os aposentados e pensionistas. Mas vai repercutir em você também, aí que está me assistindo, que ganha mais que o salário mínimo. Você que ganha 2, 3, 4, 5 salários mínimos, também vai levar ferro, como a gente fala, né? Também vai ser atingido. Porque o empregador vai dizer o que na hora que o sindicato for negociar com a outra parte. Ele vai dizer, olha, o salário mínimo não teve nem a reposição da inflação. Eu vou acompanhar a decisão que, em tese, seria do governo que está aí, de não dar um centavo daquilo que você perdeu. Ou vou dar metade. Olha, inflação, reposição é obrigação. Não importa quanto você ganha. Isso é assegurado para todos.
atualmente era assegurado, embora não tenha um aumento real. Então vai atingir mais de 100 milhões de pessoas, digo quase que diretamente, porque mesmo quem está no mercado informal, qual é a referência de quem está no mercado informal? O assalariado, que nem carteira assinada tem, é o salário mínimo. Ele também não terá nenhum centavo de reajuste, é gravíssimo. E calcula os milhões e milhões de aposentados e pensionistas que não terão também mais nenhum tipo de reajuste, porque eles têm assegurado pelo menos a inflação, porque a política de inflação mais PIB que nós aprovamos no governo Lula e Dilma, isso eles já revogaram, não tem mais nada. Estava assegurado somente a inflação, que eles estão também sinalizando que vão retirar. É gravíssimo, é muito mais grave do que aqueles que ganham o salário mínimo, que atinge os que ganham o salário mínimo e os que ganham mais que o salário mínimo. É só consultar o Diese vai dizer. Eles se baseiam no farol, e o farol é o salário mínimo. Senador, é muito importante dar essas explicações, né? Porque o governo diz vamos desvincular, mas não explica na prática o que isso quer dizer. E o senhor tem denunciado, né, que o governo não vai repor nem inflação, né? Decisão atinge até quem ganha mais de um salário. Por quê? Por causa desse farol mesmo, né? E o senhor também esteve ali na fábrica em Canoas, né, em porta de fábrica ali, dialogando também com os trabalhadores e fazendo esse esclarecimento. Eu queria voltar na questão dos aposentados, porque hoje 91% dos brasileiros com mais de 60 anos contribuem para o sustento da casa, né? Isso é de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Então, a gente tem aí 91%, quase total, né, da população com mais de 60 anos sendo, né, esse sustento também do lar, dos filhos que estão desempregados ou sustentam netos. Isso vai desamparar, né, esse quadro vai desamparar famílias inteiras, né, senador? Com certeza. A fome, a miséria só vai aumentar mais. É desumano você mexer no salário mínimo e, como nós estamos comentando, atinge quem está desempregado, quem está empregado, atinge o BBC, atinge o seguro-desemprego, tudo é uma referência. A referência, veja bem, a referência para toda a discussão passa pelo salário mínimo. Então, hoje em dia, o aposentado idoso, devido ao desemprego, são milhões de pessoas desempregadas nesse país, é só ver a fila do osso, né? Tem que repetir isso, é só ver a fila na busca do auxílio de emergência. É milhões de pessoas. E aí o aposentado que ganha o salário dele, seja um salário mínimo ou dois, e se eles não vão garantir mais nem a inflação, você que ganha mais que o salário mínimo, mas quem é aposentado também, não terá reposição, porque eles vão desindexar. O que é desindexar? Eles não vão permitir que seja automático o que a inflação corroeu o teu salário durante o ano, vai ser incorporado, tanto para o aposentado como também para os trabalhadores que estão na fábrica. E eu quero insistir com essa tese, independente de quem ganha um ou dois ou três, todos serão prejudicados. Se as pessoas perceberem isso, não tem como concordar com esse governo. E olhe bem, eles têm uma maioria no Congresso. Se esse governo mandar esse projeto para lá, nós vamos pelhar. Eu estou lá, porque sou senador, né? Meu mandato só venceria daqui a 4 ou 5 anos. Mas isso não importa. Importa que nós vamos fazer o combate. Agora, se eu tiver um presidente comprometido no combate à fome, à miséria, o desemprego, com uma previdência decente, com uma política trabalhista decente, que nós queremos revisar. Vamos revisar. Eu tive com o Lula disse, pode dizer que o ano que vem vai ter aumento integral da inflação e vai ter também um aumento real. Mas vamos ter que discutir também, só vou dar um outro exemplo, como é que fica a situação do viúvo ou da viúva? Tu sabe que naquilo que eles aprovaram, esse governo, em vez do viúvo ou a viúva se aposentar com a média, que é 100% do que ganhavam, ela arranca agora de 60%. Perde só aí 40%. Depois, se tiver filhos menor que 18, ele tem mais 10%. Mas o filho assumiu a maioridade, acabou os 10%, e a viúva fica só com 60% do que ela teria de direito, como tinha no tempo de Lula e Dilma. Tudo isso nós vamos ter que discutir. Reforma trabalhista. Eu vi anúncio, alguém dizendo,
13º e férias, só vou dar um exemplo. Quando eles aprovam o salário, aquele chamado salário, não é nem salário para mim, o tal de trabalho intermitente, tu só vai ganhar as horas trabalhadas. Como é que tu vai calcular teu 13º e férias se tu vai ficar em casa, eles te chamam para trabalhar e tu trabalhou lá, sei lá, 5 horas por dia, 2 por dia, uma hora outro dia, no fim do mês, se não der o correspondente ao salário mínimo, tu tem que tirar do teu salário para pagar, inclusive, a Previdência. Como é que fica, então, o 13º e as férias se eu não tive correspondente uma média, nem sequer do salário mínimo, devido ao trabalho intermitente? Isso também nós vamos mudar na reforma trabalhista. Temos muita coisa por fazer, como diz o presidente Lula. Fizemos muito, mas temos muito ainda por fazer para reconstruir o país, um país para todos, empregados, empregadores, todos os setores serão vistos pelo nosso governo, mas temos que fazer uma revisão na reforma trabalhista e também na reforma previdenciária. Eu uso o termo revisão, porque não é que vai ser derrubar tudo, não, mas tem coisa que tem que ser mudada. Trabalho intermitente, as aposentadorias, a forma de cálculo, tudo isso nós vamos ter que revisar, para o bem do povo brasileiro. E na entrevista que o presidente Lula concedeu agora há pouco à Rádio Nova Brasil, ele voltou a tocar nesse tema, né, da importância da gente se adaptar a novas realidades, né, mas também sem desamparar esse trabalhador, especialmente esse trabalhador que trabalha ali por aplicativo, né, tem toda uma situação que ele fica num... Tem que ser revisto, o presidente está correto, ele não está dizendo, olha, vamos revogar tudo para criar um favor, não, mas nós vamos olhar, vamos discutir com a sociedade, e vamos perseguir somente a justiça, para que o trabalhador brasileiro tenha um salário decente, que é indecente o caminho que o adversário, né? O presidente que está hoje, é indecente o que eles estão propondo. Olha o que eu vou dizer aqui, que é gravíssimo também. Que eles já tentaram, nós derrubamos no Congresso a tal de capitalização. O que é a capitalização? É o fim da previdência pública. Você vai ter o tipo de uma poupançazinha que você vai depositar para a época que for se aposentar. E daí, como é que fica, então, as contribuições de empregado, de empregador, tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, jogos lotéricos, quando você faz um tipo de venda e compra, você paga a Previdência. É isso que mantém a Previdência superavitária. Eles estão dispostos a tirar tudo isso e dizer que vai ser uma contribuição sua, capitalizada. Para isso eu não preciso de governo, eu mesmo faço a minha poupança. Eu quero manter a previdência pública para todos os trabalhadores do campo e da cidade. Agradecendo também os esclarecimentos, senador, deixa eu só ler aqui algumas mensagens. Luciano Padilha, ao vivo, que aula. Clodoaldo Santos te manda um grande abraço também. José Negreiro, salve Paim. Parabéns, senador. A Denise Campelo aqui falando com a gente. Alberto Quirone também. Roque Leônidas diz que o senhor é o melhor senador do país também. Olha aí que maravilha. Muita gente agradecendo aqui esses esclarecimentos, né? Porque essas declarações são dadas e as pessoas muitas vezes não estão atentas ao que significa isso. Aqui, ó, parabéns, Paulo Paim, conheci pessoalmente um grande senador, o Adalto aqui, também te manda esse abraço. E, senador, tem outra questão também, que para além do sustento aí das famílias, a renda dos aposentados, ela é determinante na vida econômica da maioria dos pequenos municípios, né? Porque os benefícios urbanos e rurais pagos pelo INSS são responsáveis por receitas maiores do que a arrecadação de impostos em muitos municípios do Brasil. E eu queria que o senhor comentasse, por favor, esse efeito cascata dos ataques aos direitos dos trabalhadores que acaba incidindo aí também na vida, né, no dia a dia dos municípios. Você tem toda a razão. A maioria dos municípios brasileiros, a maioria, dependem, nós estamos tratando aqui do vencimento dos aposentados e pensionistas. Porque se eles tiverem um salário decente, a vida do município fica muito mais ágil. O comércio vai à frente, as pessoas compram, uns vendem, outros consumem, e isso gera, inclusive, emprego, arrecadação para o município. 80% dos municípios brasileiros, a arrecadação maior que a cidade recebe, gerando emprego, renda, qualidade de vida, vem exatamente dos aposentados e pensionistas. No momento que você vai retirando o vencimento do aposentado e pensionista,
bom, ele não vira mais um consumidor, vai continuar assim, vai dar mal ou bem para comer com uma certa decência e não vai contribuir para o comércio local. É preciso que se entenda isso. Olha, desde que eu entrei no Congresso, nós peleamos pela luta do salário mínimo. Eu entrei junto com o Lula e o Olívio. São duas referências para mim, o Olívio, Rio Grande do Sul, o Lula a nível nacional. O salário mínimo valia $60. Nós brigamos na Constituinte e dialogamos muito, quero elogiar, inclusive, que estamos nessa mesma caminhada, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Chegamos a $100, mas era 60, quase que dobramos, com muito trabalho e muita luta. E depois, no governo Lula e Dilma, nós chegamos a $350. Se ele não tivesse derrubado o governo que está aí agora, o atual, que quer se reeleger, a política de salário mínimo e inflação mais PIB seria $370 hoje. Calcule cada um ganhando. Quem ganha o salário mínimo correspondente a $370, ou $240, o quanto que isso ia impactar positivamente na vida do município, ali na feirinha, ali na lojinha, ali no mercadinho. É isso que o nosso povo quer, né? Como diz o Lula, o nosso povo só quer ter direito a uma casa decente, quer ter alimentação decente, as 3 refeições, quer ver seus filhos na escola, quer ter o direito a ter lazer, né? Que parece que não pode nem ter lazer, o mínimo de lazer para a qualidade de vida dos nossos filhos, netos e bisnetos. Eu já tenho até bisneto, né? Mas estou nessa luta com muita firmeza e muita clareza. Estou fazendo todas as fábricas aqui do Vale dos Sinos, daqui um pouco eu já vou para outra, começo às 5 da manhã, mas faço com muita convicção, que essa causa é nobre. Um homem e uma mulher que não tem causa, ele não entendeu o sentido da vida. As causas enriquecem, nos dão energia, nos dão vida. E como é bom tu fazer o bem sem olhar a quem e ajudar o próximo. Por isso que eu estou muito feliz dando essa entrevista para ti, porque eu sei que ela há de ajudar. Quem está do lado de lá da telinha, é impossível que não perceba tudo que nós estamos falando. Eu sou um senador da República. Tudo que eu disse aqui, eu quero assinar embaixo. É a pura verdade. Não dá para viver com um presidente onde a tônica é a mentira. Senador Paulo Paim, muito obrigada pelas explicações aqui, os esclarecimentos. Parabéns também pelo seu trabalho aí na porta das fábricas. Tem que olhar no olho do trabalhador mesmo, explicar o que está acontecendo, esclarecer. É isso, conta sempre com a gente também, com esse espaço aqui para a gente levar esses esclarecimentos que a população precisa. Muito obrigada, bom dia e bom trabalho. Faltam 10 dias para o presidente Lula tomar posse e o Brasil ser feliz de novo. Um ótimo dia para você e até amanhã. Eu quero voltar a andar por esse país para conversar com esse povo. Lula presidente. Da perseguição política à esperança renovada. Episódio 4. Em qualquer democracia saudável, um presidente precisa conversar com o seu povo. Precisa se reunir com governadores, prefeitos, movimentos sociais, sindicais e organizações da sociedade civil. Precisa ouvir. Vocês vão ter 2 caras que gostam de conversar. É o momento oportuno de você começar a fazer tua pauta de reivindicação. Colocar tudo o que vocês acham que tem que fazer. A verdadeira governança democrática se dá a partir de acordos com base nas reais necessidades do país e da sua gente. É nisso que Lula acredita. E assim que teve os seus direitos políticos recuperados e a sua inocência oficialmente decretada, deu início a uma série de encontros com os mais diversos setores da sociedade, em todas as regiões do Brasil, propondo uma caminhada conjunta em busca da reconstrução do país. Eu quero voltar a andar por esse país para conversar com esse povo. Foram diversos encontros com líderes comunitários e de movimentos populares, artistas, comunicadores, trabalhadores da indústria naval, construção civil, aplicativos, catadores de materiais recicláveis. Em pauta, a elaboração de políticas públicas para atender especialmente aqueles que mais precisam da presença do Estado. É por isso que ele ganha meu voto. Ele entende o que o povo brasileiro precisa, onde está o problema e que ele quer resolver isso. Minha boca abacaxi de caju na cabeça. E hoje eu tenho 4 filhas formadas por causa de você.
Lula ainda aproveitou para conhecer as instalações da Rede Povo de Comunicação do PT, onde conversou virtualmente com 5.000 dirigentes do partido em todo o país. Daí em diante, a agenda foi se intensificando cada vez mais, fortalecendo a aliança para a construção do Brasil do futuro. Em outro encontro virtual, Lula conversou com mais de 8.000 comunicadores e comunicadoras de todo o Brasil. A gente tem que aproveitar uma campanha para a gente conversar sério, porque a gente está conversando com uma família que está sentada no sofá, ali estão os avós, ali estão os pais, ali estão os filhos, os netos, e a gente tem que falar com respeito para essa gente e falar do futuro desse país.